Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, nosso vídeo diário aqui, né, de marketing, de negócios, de coisas que eu quero conversar com vocês. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre um curso que eu fiz, que foi um curso sobre como aprender e como ensinar melhor, como passar conteúdo de maneira que as pessoas de fato apliquem isso, enfim, de maneira que elas de fato, que o conteúdo saia da sua cabeça e entre na cabeça da pessoa que está te escutando. Confesso para você que eu vi várias técnicas lá, mas tiveram duas em especial que me chamaram bastante atenção e que são, de certa maneira, contra-intuitivas na hora de ensinar. Assim, se você escutando o que eu vou te falar aqui agora, você vai entender que faz sentido e você vai concordar, talvez, comigo, né? Agora, na hora de estar lá, na frente da lousa, escrevendo, ou então na frente do papel, escrevendo, ensinando e passando seu conteúdo, muitas vezes é difícil de lembrar esse tipo de coisa e você acaba não fazendo, por mais lógico que seja e por mais interessante que seja ensinar dessa maneira. São dois elementos que eu descobri então nesse treinamento que valem muito a pena você colocar em prática nos seus ensinamentos e até mesmo na sua maneira de aprender. Basicamente você foca em duas coisas: perguntas e metáforas. Como assim? Se você parar para olhar, as maiores histórias ou aquelas comunicações que grudam na cabeça das pessoas são histórias ou são metáforas. São formas de você falar sobre um assunto sem falar diretamente sobre aquele assunto. Ou seja, você conta uma metáfora ou conta uma história para exemplificar a maneira como as pessoas precisam ver aquele assunto que você está ensinando. A Bíblia inteira ensina com metáforas e histórias, né? Os grandes livros, os grandes contos ensinam dessa maneira. E essa é uma forma de você aprender muito mais empírica, ou seja, muito mais sentindo a experiência de passar por aquela história, né? Do que você simplesmente passar o conteúdo. Então você pode ensinar o cara a falar assim, olha, você precisa ter ética. Ok, então ética é isso, tal e tal e tal. Ou então você pode contar uma história sobre uma pessoa que agiu de forma ética ou que não agiu de forma ética. Essas histórias, essas experiências que o nosso cérebro acompanha, né? Uma história geralmente é uma experiência que o seu cérebro tem como real. Tá? E é por isso que a gente se interessa tanto por elas. Né? Na nossa cabeça a gente não sabe, o nosso cérebro não consegue diferenciar exatamente o que é uma história real e o que é uma história imaginada. Né? O que é um sonho, por exemplo, muitas vezes, quantas vezes você já sonhou com alguma coisa que você achava que era completamente real, ou até mesmo que você passou por uma experiência que você depois não sabia se era um sonho ou se foi realidade. Os grandes filmes que a gente vê, todos eles têm uma grande história para contar e tem grandes ensinamentos. Então eu fiquei pensando nisso, né? Como passar o meu conteúdo, como ensinar o que eu faço, contando histórias, contando metáforas, né, tentando fazer analogias e fazendo perguntas, ou seja, atuando de maneira reflexiva. O que quer dizer isso? Quando você simplesmente passa o conteúdo e não faz as pessoas pensarem, criar esse caminho mental na cabeça delas, quando você dá direto a resposta daquilo que você quer, você perde a chance de fazer a pessoa pensar sobre aquele assunto, né, de fazer ela mesma chegar naquela conclusão. Então, esses dois elementos não são elementos muito fáceis de você colocar na hora de ensinar. É muito mais fácil você ir lá e falar direto o que é que tem que ser feito. É muito mais fácil você simplesmente passar o conceito de maneira conceitual mesmo, né? Ou seja, o que é isso? Isso é tal e tal e tal e funciona assim, assim, assim. Né? Agora, contar uma história dá muito mais trabalho. Encontrar uma metáfora para exemplificar isso dá muito mais trabalho. Porém, é muito mais eficaz, é muito mais funcional e gruda muito mais na cabeça das pessoas. Inclusive tem uma série de vídeos que eu produzi para você que faz um tempinho já que eu fiz sobre as ideias chiclete, porque algumas ideias grudam na cabeça das pessoas. Eu vou colocar a série inteira linkada aqui embaixo para você, tá? São 6 vídeos, eu acredito. Nem lembro se são 6 ou 7 vídeos. Então o João tá me dizendo que são 7 vídeos aqui que eu vou colocar aqui embaixo. Faz tempo que eu fiz, não me lembro agora, né? Então vou colocar os 7 links aqui para você. Eu recomendo que você assista para você entender como as ideias grudam na cabeça das pessoas. Se você é uma pessoa apaixonada por educação e se você gosta desse assunto, coloque seu comentário aqui embaixo, me diz o que você acha sobre tudo isso e a gente sempre mantém essa conversa. Todo dia tem um vídeo novo aqui para você, tá bom, pessoal? A gente se vê então no vídeo de amanhã. Valeu, um grande abraço e até amanhã.